A maldição da minha família caiu sobre mim. E sabe o que é o pior? É que eu sempre debochei, falando que não acreditava e que isso não ia acontecer comigo. Aconteceu, e de todo mundo que aconteceu da minha família, eu fui a pior. A minha avó, ela tinha 15 filhos. Sim, minha avó, ela gostava de fazer filho, tá, gente? Tinha televisão na época dela, então ela adorava fazer filho. E aí, muitos desses filhos da minha avó se casaram, né? Tiveram filhos, que tiveram filhos. E minha avó tinha neta, taraneta, bisneta. E aí, eu era muito apegada à minha avó, porque a minha mãe, ela foi uma das últimas a sair de casa. Então, eu era muito apegada à minha mãe, porque minha mãe saiu de casa, casou com meu pai, não deu certo, voltou pra casa da minha avó. Eu era muito apegada. E aí, um belo dia, eu tinha acabado de terminar o ensino médio, né? Tipo assim, tinha voltado da minha formatura. Eu tava com 17 anos na época. E aí eu tava suspirando por um rapazinho que eu já estava namorando com ele, já tinha um tempinho, mas ainda não tinha falado pra minha família. E a minha mãe, como tava sempre trabalhando, ela não tinha reparado, né? E aí eu fui com a minha avó, que não fazia nada da vida, ela começou a reparar que eu tava diferente, que eu tava suspirando por aí, e ela falou, eu quero conversar com você, não sei o quê. Só que como eu tava na semana da formatura, ela resolveu esperar a minha formatura passar, e aí na minha formatura, inclusive, ela observou muita coisa. Como, por exemplo, tinha um convidado, que era o menino que eu tava suspirando, que era mais velho que eu, que ninguém conhecia. Então ali, se ela tinha uma dúvida, ela teve certeza. E aí passou a minha formatura, né? A minha mãe não estava em casa, a minha avó pediu para poder conversar comigo, falando que queria falar comigo. E eu falo, avó, que não sei o quê. E ela falou, olha, eu vou avisar para você, porque eu não avisei para nenhuma das minhas filhas, não avisei para as minhas outras netas, mas eu vou te avisar. Não se casa antes dos 18 anos, você só tem 17 anos, você acabou a escola agora, porque a nossa família tem uma maldição e aconteceu com todo mundo, com você não vai ser diferente, vai acontecer também. Só que a minha mãe, ela já tinha me falado disso, que a nossa família tinha uma maldição. E, gente, eu sinceramente ri, falei que não acreditava, que era uma coincidência muito grande. E, tipo assim, pra minha avó eu nem dei bola, sabe? Falei, tá, avó, não, relaxa, tá tudo bem, que não sei o que, nada vai acontecer. Passou 3 meses e o menino me pediu em casamento porque ele era mais velho do que eu. E eu aceitei. Só que ter aceitado esse pedido de casamento foi uma das maiores loucuras da minha vida. Porque a minha família, eles não sabiam sequer que eu estava namorando. Eles não sabiam. E eu tava namorando com esse menino desde os meus 16 anos. Eu tinha 16 anos e ele tinha, tipo assim, 26. Ele era um pouco mais velho que eu, assim, para não dizer muito mais velho. Mas, gente, eu sei que isso hoje em dia não é normal. Mas na minha época, em cidade pequena, era normal. Então, assim, os garotos mais velhos procuravam, sim, as garotas mais novas. E era pra isso, pra casar. Tá? Era pra casar. Só que as coisas foram evoluindo, né? E aí a minha família não queria que eu me casasse. E eles falavam dessa tal de maldição. E eu achei que isso era uma invenção, sabe? Que não, isso não existia. A maldição era que todas as mulheres da nossa família, os homens também, casaram antes dos 18 anos. E que todos que casaram antes dos 18 anos, o primeiro casamento foi um fiasco, sofreu muito, que não sei o que e tal. E realmente, gente, todo mundo da minha família que se casou com 18 anos sofreu uma separação muito conturbada, que não sei o que e tudo mais. Que isso era uma maldição e que não era pra casar antes dos 18, que era pra esperar e tal, não sei o que. Esse menino me pediu em casamento, eu apaixonado, aceitei, simplesmente cheguei lá em casa e falei, vou me casar, é isso. Ele tinha dinheiro, foi tudo muito rápido, ele arrumou tudo muito rápido, né? Conhecemos a família, isso e aquilo, e ninguém entendeu nada, minha mãe contra, minha avó contra, todo mundo contra, falando que sequer conhecia ele, que não era assim que se resolvia as coisas, mas eu tava com fogo no toba de casar, casei. Foi tudo muito lindo, tudo muito rápido. Casei, ele já tinha a casa dele mobiliada, fui morar com ele. Pois o negócio foi que no dia do casamento a minha avó falou comigo. Eu te avisei, minha filha, e você não acreditou em mim. E agora eu vou ter que te ver sofrendo. Passou-se alguns anos, eu achei que tinha calado a boca de todo mundo, porque o meu casamento estava ótimo. Meu casamento estava ótima. Eu tinha 3 anos de casada, estava muito feliz. Meu marido era maravilhoso, me tratava muito bem, estava tudo certo, tudo lindo, tudo belo. E a minha avó não gostava dele de jeito nenhum. E ela estava sempre esperando que algo fosse acontecer. Tanto que eu já tive várias brigas com ela na época. Eu falava, vó, você tá esperando que algo aconteça. Meu casamento é bom, isso não existe, não tem nenhuma maldição, isso é coisa que vocês criaram. Que não sei o que. Comecei, né, a argumentar, a falar, e ela falando, espera. Então espera, casar novo não dá certo, isso é uma maldição na nossa família, que não sei o que, e toda aquela picuinha. E aí a minha maldição começou
quando eu engravidei. No meu 3º ano de casamento, eu engravidei. E aí fui contar pro meu Jurandir que eu estava grávida. Só que no momento que eu fui contar pra ele, a gente meio que chegou junto, porque ele disse que tinha algo pra me contar e eu disse que tinha algo pra contar pra ele. O meu contar era a minha gravidez. Agora, o contar dele, eu já tinha descoberto que estava grávida há um tempo. Só que o meu sogro, ele faleceu, né? E o meu marido, ele tinha condições justamente porque o pai dele tinha muito dinheiro. E aí, eu não queria, tipo assim, contar sobre isso porque tava num momento muito triste, né? O pai dele havia falecido, a mãe dele já tinha falecido, ele só tinha a madrasta dele e tal. Eles não tinham filhos, ele era filho único. Então, assim, ele meio que tava mal, sabe? Tava dando apoio à madrasta, que ele foi criado ali com aquela madrasta, apesar de eu achar aquela madrasta ali bem mais nova, não sei o que e tal. Segundo ele, ela era como uma mãe. E assim, eu nunca desconfiei de nada dele, até porque ele nunca me deu motivo. E ele era um homem que valorizava muito a família, como, por exemplo, ele vivia na casa do pai dele, entendeu? Comigo ou sem mim. Ele vivia lá. E toda vez que eu questionava porque queria tanto pra lá, ele falava pra mim que o pai dele já tava de idade, que ele tinha que cuidar, que ele tinha que tomar também posse das fazendas, porque o pai dele era fazendeiro e ele meio que cuidava de tudo, porque o pai dele já não tinha mais idade. E, gente, eu acreditava, porque, convenhamos, é uma desculpa muito boa. E aí, o pai dele faleceu e ele começou a ficar na casa da madrasta dele. Eu ia lá também, às vezes, pra ajudar. Mas ele tava meio que lá, uma coisa de família, apoiando. E aí a minha família começou a falar que isso tava muito estranho. Como assim? Teu marido não volta pra casa? Como assim? Teu marido tá dormindo lá na casa do pai? O pai faleceu. E eu sempre, gente, defendendo o meu Jurandir, um residente, falando que não, que ele tava lá porque a madrasta dele tava mal, que não sei o que, não sei o que lá, que ele precisava apoiar, porque era família, pipipi, papapó e tal, não sei o que. E aí, um belo dia, o Jurandir me manda uma mensagem falando que ele iria voltar pra casa. Como já tinha passado um tempo e eu mal tava vendo ele, eu falei, bom, agora eu vou contar pra ele que eu estou grávida. Eu falei, tudo bem. Ele veio e aí eu toda feliz e contente, né, pra contar pra ele que eu estava grávida, sendo super compreensiva, ficando mais sozinha em casa do que qualquer coisa. Cheguei pra ele e falei, amor, eu tenho alguma coisa pra te contar. E ele falou, eu também tenho. Gente, na hora eu já gelei, né? Porque, tipo assim, o que será que ele tinha pra me contar? Será que ele tava sabendo que eu já estava grávida? Ele pediu pra falar primeiro, eu falei que tudo bem. E ali ele começou a me contar que ele tinha um relacionamento com a madrasta dele já tinha muito tempo. Muito antes do pai falecer. E que o pai meio que sabia, desconfiava, mas não queria aceitar, né? Não queria, tipo assim... Não queria enxergar aquilo e que o pai dele que estava insistindo para ele se casar e por isso que ele se casou comigo, mas que agora que o pai havia falecido ele ia poder ficar com a madrasta que ele queria, porque ele amava ela, que não sei o quê, que me pediu desculpa, disse que ele gostava de mim, mas que não era dessa forma, que ele viu em mim um casamento pro pai dele parar de perturbar, porque ele ficou com medo do pai dele meio que tirar alguns direitos que ele podia tirar. E eu, na hora, assim, meu semblante murchando na hora, ficando, assim, completamente chocada, sem acreditar. Eu falei, então você se casou comigo só pra poder disfarçar pro seu pai que você tinha um caso com a madrasta? E ele falou que basicamente era isso, contando com toda a naturalidade do mundo. Ali eu entendi que ele realmente tava cagando e andando pra minha vida, que ele só pensava no rabo dele. E eu falei pra ele que tava grávida, assim, mas eu tô grávida. Ele falou, aí, tipo, obviamente ele ficou chocado, ele falou, como assim? Você me deu um golpe? Eu falei, não deu golpe, tô casada contigo há 3 anos, eu te amo, eu tô grávida porque eu te amo. E aí ele falou que a madrasta dele também estava grávida, né? Que ela tava de 3 meses, inclusive mais do que eu, e que ele iria ficar com ela, mas que ele iria assumir o nosso filho naquele dia. Ele pegou todas as coisas dele e se mudou pra casa do pai. Começou um relacionamento com a madrasta. Eu sofri o pão que o diabo amassou, voltei pra casa. Meu filho nasceu, ele registrou, mas a minha vida é um inferno, porque a madrasta me odeia, que agora é a mulher dele, não deixa ele ver a criança direito, ele me ajuda, porque eu tive que colocar na justiça, toda aquela situação, meu filho não tem atenção, ele tá cagando e andando pra gente. Eu perdi meu marido, perdi minha família, voltei pra minha casa e de quebra ainda com um filho, e eu sou literalmente a chacota da cidade, porque todo mundo sabe de tudo isso. Eu só penso que se eu tivesse escutado a minha avó, isso não teria acontecido. Eu viajo muito a trabalho, né? Porque eu sou produtora de eventos. E aí, quando eu me casei com meu marido, ele já sabia disso, porque a gente namorava desde novo, né? Então ele já sabia qual era a minha profissão. Só que eu venho estranhando umas atitudes do meu marido em relação a essas minhas viagens. E tudo se intensificou quando ele entrou de férias do trabalho.
O meu marido, ele trabalha numa empresa muito grande, né? Então, assim, ele é quase que o Severino dessa empresa. Tudo que precisam, chama o querido meu marido. E aí, no começo, os meus eventos, eles não eram tão frequentes, sabe? Porque eu ainda tava começando, não sei o quê. Só que aí, né, nesse ano pra cá, a coisa andou. Eu comecei a fazer muitos eventos e com isso eu comecei, tipo, a viajar muito, quase que semanalmente. E pra ele tava tudo bem. Só que eu tinha muitas parcerias, então eu oferecia dele ir comigo em momentos que ele tava de folga, em coisas assim do tipo. E ele falava que não queria, que ele preferia ficar em casa. Que era muito cansativo pra ele, que pipipipopopó. E até aí eu ia engolindo, né, esse papinho, até porque ele trabalhava. Então, poxa, ficar se deslocando realmente de um dia pro outro, realmente eu não podia ficar cobrando isso dele. Só que aí eu comecei a desconfiar demais porque ele tava muito à vontade em relação às minhas viagens. Que ele começou a me perguntar quando eu ia viajar, se eu podia passar a minha agenda pra ele, se eu podia deixar ele avisado com antecedência que eu ia viajar, quando eu ia voltar, horário, não sei o que. Eu falei, gente, tô casada com esse Jurandir há 15 anos e ele nunca se interessou sobre quando eu ia viajar ou quando eu ia voltar. Tipo, não era uma coisa que parecia que ele tava se programando como ele tava agora. Aí eu comecei a achar isso aí um pouquinho esquisito. E ele entrou de férias. Quando ele entrou de férias, eu pensei, bom, ele vai querer vir comigo, né? Porque a gente pode ficar viajando. Eu ia de um estado pro outro, de uma cidade pra outra, não sei o quê. A gente vai poder ficar mais juntos. E falei com ele, falei, amor, você vai entrar de férias, vem viajar comigo. E aí ele falou, não, amor, eu prefiro ficar em casa pra poder curtir as minhas férias. Aquilo ali pra mim foi o fim da... Eu achei muito esquisito, falei, vou colocar uma câmerazinha aqui em casa. Coloquei. E ao contrário do que vocês estão pensando, ele não estava me traindo, mas eu considerei o que ele estava fazendo muito pior. Obviamente que a gente teve toda uma DR, né, por ele não querer, tipo, me acompanhar nas viagens estando de férias, né, eu achei um pouco estranho essa atitude dele, eu já tava estranhando, né, essa atitude dele com essa perguntação de quando que eu viajaria, como que ficaria a minha agenda para aquele mês, se eu ia ter muito evento e pipipipopopó, e aí quando ele entrou de férias, foi o que me deu aquele estalo. Conversei com um amigo meu, ele me indicou umas mini câmerazinhas e eu coloquei em toda a minha casa. Eu pensei, meu Jurandir não faria isso comigo, né? Claro. Mas eu preciso ter uma certezinha, porque eu tô achando que eu sou chifruda. Só que não, galera. Não era isso, não era corna. De tanto ele ficar insistindo, passei pra ele a minha agenda, né? Porque ele tava pedindo muito, falando que precisava, porque ele precisava se organizar de não sei o quê. Quando eu falei pra ele, se organizar do quê? Ele se embolou todinho, e aí ele falou pra mim, deu a desculpinha de que precisava organizar quando eu estaria ou não, pra gente poder fazer passeios juntos, que o nosso casamento tava caindo na rotina, ele não queria isso, e ele queria se programar. Convenhamos que ele mandou bem. Desculpinha esfarrapada dada com sucesso. Se eu já não tivesse desconfiado de algumas coisas, eu confesso pra vocês que eu cairia nesse papinho, mas eu já dei aquela olhada assim, falando, entendi. Tá bom então, Jurandir, vai me contando então esse seu papinho lero-lero. E aí, dei pra ele toda a minha agenda do mês, né? Pra ele fazer a programação dele. Coloquei a câmera sem ele saber e fui pra minha primeira viagem. Gente, não precisou nem de muito. Quando eu cheguei no hotel, eu comecei a acompanhar como tava o movimento da minha casa. E quando foi... O dia passou normal, né? Eu acompanhei em alguns momentos. Tava tudo normal, ele tava de férias, tava em casa vendo uma televisão, fazendo uma comida, coisas assim do tipo. Quando deu mais ou menos umas 5 horas da tarde, mais ou menos assim, chegou uma mulher na minha casa. Sim, a campainha tocou, eu coloquei com som e tudo. A campainha tocou, chegou uma mulher. Até então era uma mulher normal, só que era uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. Como é que tem uma mulher visitando meu marido dentro da minha casa sem eu saber? Ele falou pra essa mulher sentar, essa mulher sentou no sofá. E aí eu falei, pronto, é agora que eu vou ser corna, eu vou ser chifruda. Só que eu falei, vou esperar um pouco, porque eu já queria ligar ele xingando ele de tudo quanto não. Falei, não, vou esperar um pouco, porque eu não achei que ele tava tratando ela com intimidade. Aí eu falei assim, que esquisito esse negócio. Assim, ele não parece estar tratando ela com a intimidade de um corno, uma chifruda, né? Que eu levaria um chifre. Falei, vou esperar mais um pouco. E aí, meus amigos, não deu outra. Ainda bem que eu esperei, porque a campainha tocou de novo. E aí, quando ele abriu, eu comecei a entender mais ou menos o que estava acontecendo ali e o que ele estava fazendo. E aí, meus amigos, quando a campainha tocou, que ele foi atender de novo, quem que estava chegando na minha humilde residência? Um dos melhores amigos dele, que eu sabia que era casado.
Inclusive, eu já conheço a esposa dele, porque a gente já foi, assim, em date, né? Afinal de contas, ele é o melhor amigo do meu marido, então meio que é impossível eu não conhecer a esposa dele. E aí, gente, quando ele chegou, meu marido tava sentado num sofá, a mulher sentada no outro, o melhor amigo dele já foi pra cima da menina e tacou maior beijão e saiu puxando a menina, pasmem, pro quarto de hóspede que tinha na minha casa. O que vocês acham que ele foi fazer ali? Conhecer o quarto de hóspede da minha casa? Com certeza não. Ali, amiga, eu já fiquei chocada, fervendo. E aí a campainha tocou de novo. Chegou outra mulher. Eu fiquei, meu Deus, agora essa daí é pra ele, né? Esse daí é o meu chifre. Ele tratou essa menina da mesma forma, deixou ela sentadinha, passou mais um tempo, chegou outro amigo dele que também era casado. Também saiu beijando a menina, puxando a menina. E aí eles foram pra cozinha. E meu marido na sala. E eu só olhando toda aquela movimentação. Tinha câmera pra toda a minha casa. Não preciso falar pra vocês o que o amigo tava fazendo no quarto, né? Ficou bem óbvio. E o que eles foram fazer na cozinha também. E aí depois a campainha tocou de novo. Chegou outro amigo. Dessa vez não chegou uma mulher. Chegou outro amigo. Passou mais algum tempo. Chegou duas meninas. Eu falei, pronto. Uma é pra ele. Agora é pra ele. Esse melhor amigo, sei lá, pegou a menina e simplesmente levou pro meu quarto. Não, porque só tinha um de hóspede. Levou pro meu quarto. Tinha um casal na cozinha, tinha um casal no quarto de hóspede e tinha um casal no meu quarto. E ali eles começaram a furanfar. Aí nisso, um dos casais, o que tava no quarto de hóspede, acabou. E aí a menina foi embora e o cara pegou, esse era o melhor amigo, pegou e deu um dinheiro pro meu marido e falou, valeu, cara, até o próximo dia, que não sei o quê. E foi embora também. E o outro casal foi falando, a campainha tocou de novo, chegou mais uma amiga, só que esse amigo chegou com uma menina e eles foram pro quarto de hóspede que o amigo liberou. Isso é tipo assim, gente, horas, e eu lá no hotel observando e ele falando comigo pelo WhatsApp normalmente. Gente, eu fiquei chocada. Ele basicamente estava alugando a nossa casa para os amigos poderem trair as esposas sem elas desconfiarem, porque falava assim, a mulher do fulano de tal, que no caso era eu, está viajando, eu vou lá pra casa dele fazer companhia pra ele. Aí falava que tava na casa do amigo, se a esposa pedisse foto, teria como mandar foto, porque o meu marido ficava na sala. Teria como mandar foto na minha casa, que elas conheciam a minha casa porque eles estavam realmente lá. Só que tava lá com sirigaita e meu marido estava acobertando e fazendo um dinheiro em cima. E sabe o que eu fico mais chocada? Ele nem precisava desse dinheiro, gente. Ele provavelmente estava fazendo isso. Ele ia voltar de férias, ia voltar mais duro, mas meu marido recebia muito bem. Então, assim, ele realmente estava fazendo isso pra ajudar os amigos, mas não queria, tipo assim, vou deixar de graça, sabe? Então, você vai ter que pagar alguma coisa. E eu sei que no momento lá, enquanto o amigo tava lá no quarto com duas meninas, o que tava no meu quarto, foram na minha cama, inclusive no meu colchão, na cama que eu paguei, ele saiu e falou assim, amigo, as meninas que estão lá comigo falaram que se você quiser participar, elas não se importam. E aí ele virou e falou assim, mano, hoje eu não quero não. Ontem eu já participei com o Rodrigo. Ou seja, ele tava alugando a minha casa, fazendo a minha casa de motel. E eu ainda era chifruda. Só que não naquele momento. E, gente, o pior é que a casa era minha, sabe? A casa era minha. Eu que comprei com o meu dinheiro, sabe? E ele tava ali de encostado, ainda fazendo uma coisa dessa. Eu tava gravando a tela do celular, obviamente. Eu só mandei a gravação da tela pra ele e falei assim, quando eu chegar em casa, eu não quero ver você mais, nem as suas coisas. O que ficar, eu vou jogar fora. Ele tentou argumentar de todas as formas, mas viu que não tinha mais o que fazer. Eu me separei e mandei o vídeo pra todas as esposas, claro. Tinha um casal tomando banho na minha piscina 3 horas da manhã. Só que a situação é muito pior do que você imagina. Eles invadiram a sua casa. Bom, invadiram, mas não desse jeito. Cheguei do trabalho mais cansada, mais quebrado que arroz terceiro. Exausta, cansada. Fui fazer minha janta, porque eu tinha marido, né? Eu tinha marido, era casada há 13 anos. Fui fazer minha querida janta. Fiz a janta, fui tomar um banho, fui deitar. Fui ver uma televisão, até o dormir. Meu marido chegava um pouco mais tarde que eu, né? Porque ele tinha uma empresa e, segundo ele tinha muitas questões pra resolver na empresa dele depois do horário de expediente. Eu, jumenta, acreditava naquilo. Ele tinha a carreira dele, eu tinha a minha carreira, ninguém dependia de ninguém, mas a casa era minha. Casei com ele, eu já tinha casa. Beleza, melhoramos a casa? Melhoramos a casa. A casa virou uma coisa muito diferente do que era? Virou, mas a casa era minha. Mas ele não tinha... Não tinha direito. Não tinha direito, eu fui esperta, casei com tudo separado, tudo certo. Até porque, gente, pra ser bem real, ele não precisava disso. Porque ele tinha, e eu também tinha, então ninguém precisava. Nesse fatídico dia, meu marido chegou um pouco mais cedo. Geralmente ele chegava mais tarde e muito estressado, muito alterado, reclamando, cochichando pelos cantos. E eu deitada na minha vendo minha Netflix. Não entenderam por que o macho estava tão estressado. Aí, tranquilo.
tranquilo, tudo ótimo. Fiquei calada no meu canto. Eu não desconfiava do meu marido. Gente, eu trabalhava tanto. Meu marido trabalhava tanto. E a gente tava conquistando tanta coisa junto que eu falei... Jurandir não vai abrir, né, mão da nossa família, da nossa carreira. A gente viajava 3 vezes ao ano, né? A gente não tínhamos filhos ainda. A gente tinha optado por esperar. A gente só tinha 13 anos de casamento, que pra mim era muito pouco. Nós nos casamos muito jovens, tá? Não éramos pessoas velhas. A gente tava ainda curtindo a vida. Só que era aquilo, né? A gente era herderes. Então a gente ganhou empresa, ganhamos casa, tudo. Aí, tranquilo, ele foi tomar banho, meio assim, revoltos da vida. Eu falei, gente, será que eu fiz alguma coisa de errado com o meu querubim? Levantei e perguntei pra ele, amor, tá tudo bem? Fiz alguma coisa de errado? Que ele, não, amor, nada com você, estresse do trabalho. Eu falei, tranquilo. Ele não quis comer, não quis fazer nada, tava todo assim, xoxado. Eu falei, gente, a empresa tá falindo. Tranquilo, ele deitou e dormiu. Eu, em determinado momento também, vendo televisão, acabei adormecendo. Quando deu mais ou menos umas 3 horas da manhã, meu marido tinha sono pesado. Eu não, eu escutei alguém rindo. Aí eu acordei, né? Com o toba que não passava nenhum Wi-Fi. Você não sabe o que tinha acontecido? O que tava acontecendo? Conte que vai dar pra parte 2 pra poder virar blogs. Eu acordei escutando assim, gente, som de gargalhada. A pessoa não tava disfarçando, não era tipo assim, oh meu Deus, fique em silêncio, estamos fazendo... Não, amor, não. Rindo igual hiena, nem aí com nada, parece até que tava na casa deles. No primeiro momento eu falei, lascou, é um fantasma, né? Eu tô ouvindo... Oh, meu Deus. Estão ouvindo me pegar, eu tô ouvindo coisas. Só que o que acontece? O meu quarto ficava pra frente da minha casa. A minha casa tinha um muro enorme, tinha uma piscina. A entrada da casa já tinha piscina, churrasqueira, não sei o quê. E era a casa e meu quarto ficava bem de frente. Eu falei, gente, mas parece que tá vindo lá de baixo. Aí eu, muito assim, com tubinhas na mão, né? Levantei, não acordei meu marido. Eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça. Então eu vou ver primeiro antes de incomodar o sono do princeso. Abri a janela, achei que, sei lá, que era algum vizinho, que era alguma coisa, não sei o que, só que era 3 horas da manhã. Quando eu abri a janela, assim como quem não quer nada, tinha um casal totalmente sem vestes dentro da minha piscina, tomando banho, rindo, brincando, se divertindo. E a primeira coisa que eu me perguntei foi, como eles entraram? O portão não tinha como pular. O muro não tinha como pular. Se eles tentassem invadir, o alarme ia disparar. Essa mulher entrou com a chave. Esse casal entrou com a chave. Primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu telefone e gravar. A primeira coisa que eu fiz, eu pensei, tipo assim, muito Frozen, muito friamente. Eu falei, eu vou gravar. Vou ligar pra Polix, porque... Só que eu não tava entendendo como eles entraram. Só que aquilo, né, gente? Pessoas que invadem a casa das pessoas dão um jeito, né? São profissionais. Cavam até debaixo da terra, vai igual tatu quando tu vê brota dos infernos. Aí eu fui acordar o corajoso do meu marido. Cutuquei ele. Falei, amor, não se assusta, fique calmo, não devo faniquito. Mas tem 2 pessoas tomando banho na nossa piscina. Meu marido olhou pra minha cara, assim, com olhos esbugalhados. Ele falou, o quê? Eu falei, sim. Ele levantou, botou uma bermuda. Eu falei, vai com calma e olha a janela. Eu tava completamente assustada e ele também tava assustado, mas eu queria manter a calma pra gente fazer as coisas direito. Então na minha cabeça eu ia fazer o quê? Trancar a porta do quarto, né, que não estava trancada, e vou ligar pra polícia e vou esperar aqui dentro mesmo. Não vou alarmar, não vou falar que vi. Já filmei o rosto dos 2, eu não conhecia, não sabia quem era. Se eles saírem antes da polícia chegar, a gente denuncia, faz alguma coisa. Mas eu não queria alarmar, porque eu fiquei com medo de mostrar que eu sabia que eles estavam ali. E aí eu conversei isso com ele. Ele falou, não, tranquilo. Aí ele foi calmamente na cortina, abriu. Quando ele abriu, gente, a reação dele foi assim... Ele botou tudo a perder. Curte e comenta a parte 3 pra poder ajudar a blog de vocês. Ele simplesmente falou assim, eu não acredito, revoltado, que eu achei que ele tava revoltado porque tinha um casal sem veste tomando banho na nossa piscina. Invadiram a nossa casa. Tudo bem. O macho tá revoltado, né? Eu até compreendo. Só que ele virou, eu não acredito que esse peixinho do mar, essa peixinha do mar, está fazendo isso comigo. Eu falei, ué, ele conhece a peixinha do mar? A Fruíri que tá tomando banho ali na piscina? A Ariel? A dona da casa? Não tô compreendendo. Ele... Gente, parece que ele ficou cego. Parece que ele não prestava atenção no que ele tava fazendo, que eu falei pra ele. Ele começou a tentar sair do quarto. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, não faz isso. Vamos ficar calmos, pode acontecer alguma coisa com a gente. Só que ele falou, não, eu vou descer lá, isso não vai ficar assim, não pode fazer isso comigo, não sei o quê. E eu comecei a perceber que ele falava de uma forma como se ele conhecia as pessoas. Quando ele viu que eu não ia deixar ele sair do quarto, ele abriu a janela, tipo, num pum.
num barulho tão alto que o casal olhou pra gente. E aí ele começou a gritar, eu não acredito que você tá fazendo isso comigo, eu sabia, sua safada, que não sei o que, eu vou descer aí e tal. E eu, assim, ó, eu comecei a sobrar. Eu tava sobrando igual gelo na janta. Eu falei, ué, ele não tá revoltado porque ela invadiu a nossa casa, não. Ué, ele simplesmente deu as costas, porque aí eu fiquei em choque, parei de tentar impedir ele de descer e desceu. Aí eu desci atrás, porque eu falei, acho que não tem mais perigo, né? Desci atrás, ele pulou na piscina. A menina que tava lá, o casal, não se assustou, tá? Não se assustaram, começaram a rir. A menina começou a rir, tipo... O cara ficou meio boiando, mas ele ficou tipo, ué. E ela começou a rir. Ele pulou na piscina. Saiu pegando a menina pelos cabelos. O cara, para com isso, cara. O que tá acontecendo aqui? Que não sei o quê. Saiu os dois sem veste. O cara se tampando, a menina cagando e andando se ela tava sem vestes. E eu parada assim, ó. Ué. Eu tô perdendo alguma coisa aqui, não é mesmo? E aí ele começou a jogar na cara dela. Eu sabia que essa discussão não era à toa. Eu sabia que você tava com outro. Que não sei o que, eu não acredito. Eu tô há anos com você. Você frequenta a minha casa. E você fazer um negócio desse, um papel desse, você se machuca aqui pra poder fazer ciúme. O cara ficou com a cara no chão, porque ele também não tava entendendo nada. E eu assim, ó. Eu não precisei nem pedir explicação, né? Porque ele mesmo saiu jogando na cara dela, me contando. E ela falando, fiz mesmo, pra você entender que não é só você que tem outra, pra você também entender que eu também posso fazer ciúme em você, eu tô cansada de dividir você com outra, que não sei o que. E eu porque ela tava dividindo, porque eu era esposa. Eu fiquei assim, ó. Não, querida, não se preocupe. A partir desse momento que eu estou tomando ciência dessa divisão, eu me retiro todo teu. E eu olhando aquilo assim, em choque, sem acreditar. E ele falou, eu confiei em você, eu dei pra você a chave da minha casa. Você frequenta a minha casa pra você trazer outro macho pra tomar banho sem roupa na minha piscina, só pra me fazer ciúme por causa de uma discussão, que não sei o que. E eu assim, ó, eles na mó DR. Eu e o cara sobrando igual Giló na janta, o cara não entendendo nada. Aí eu cheguei pertinho do cara e falei, o que tá acontecendo? Ele falou, cara, eu conheci ela por site de relacionamento, ela é minha ficante há 4 meses. E ela me convidou pra poder vir aqui, falou que era a casa de um parente dela, que a gente ia fazer uma coisa diferente, não sei o que. Eu topei, porque eu adoro aventura, adoro aventureiro, querido. Ela abriu o portão, a gente entrou e estamos tomando banho na piscina desde então. Aí eu falei, entendi. Meu marido lá na mó DR com ela, lá na mó DR com ele. Eu calmamente cutuquei no braço dele assim, ó. Ô, querido, acho que você tá esquecendo de alguma coisa, hein? Ah, e eu perguntei pro garoto se ele tinha como provar que ela tinha chamado ele, porque eu ia fazer um negocinho. E ele falou que tinha sim. Eu falei, tranquilo, que é pra não prejudicar um inocente. Que eu toquei no ombro do meu marido, acho que você tá esquecendo de alguma coisa, não tá não? Aí ele lembrou que tinha esposa. Aí ele arregalou os olhos. Só que o que eu achei engraçado é que ele não se deu o trabalho de explicar. Porque ele já tinha falado tanto, eu já tinha escutado tanto, que ele acho que ele voltou assim, que ele só falou assim, eu vou arrumar minhas coisas e tô indo embora. Eu falei, sabe a decisão. A menina riu da minha cara e falou, até que enfim, a corna vai perder o troféu de esposa. Eu liguei meu polícia. Liguei e falei que a minha casa tinha sido invadida. Não deixei ela sair. Meu marido foi embora revoltado, nem olhou pra trás, pegou tipo uma mochila, fez e foi pra casa dos pais dele, sei lá pra onde ele foi. A polícia chegou, eu mostrei o vídeo, falei que eles invadiram minha casa. Ela falou que tinha chave, que meu marido tinha dado a chave. Eu falei que a casa estava no meu nome, que eu não dei chave pra ela, que ela não tinha autorização pra entrar na minha casa. Ela foi pro Chilindró, junto com o garoto, pra poder resolver lá. Mas aí o meu marido foi lá, o garoto parece que foi liberado, porque viram que ele realmente não tinha nada a ver. E meu marido pagou a fiança da querida. Me separei, mas ele não ficou com ela. Porque ele disse pra ela que ela era só amante. Tentou voltar comigo várias vezes, mas eu não quis. Foi isso, gente, que eu descobri que eu era corna. Eu aprendi a nunca mais emprestar nada pra ninguém no dia que eu tomei uma surra da esposa do pastor da minha cidade, sem eu nem saber o porquê eu estava apanhando. Eu sempre fui muito religiosa, né? Então eu sempre fui da igreja, meus pais eram conservadores, eu cresci dentro da igreja e eu gostava, né? Eu realmente estava ali porque eu amava, eu gostava, era o meu mundo. E como todo lugar, existia ali o bafafá, as fofoquinhas da igreja, as amizadezinhas da igreja, e aí tinha uma irmã, né, uma querida irmã, que ninguém gostava muito dela, sabe? E eu ficava com pena dela porque eu não entendia o porquê que ela era tão excluída assim. Por que as pessoas implicavam com ela assim, sabe? E ela era muito bonita, então na minha cabeça eu pensei que era justamente isso. Ah, ela é muito bonita, então tem gente que fica com implicância, sabe? Os varão da igreja ficava tudo de olho nela, ela era aquela coisa toda. Então eu imaginei que fosse por conta disso.
E aí eu comecei a me aproximar dela, virei amiga dela, né? A gente começou a sair juntas, assim, depois da igreja. A gente começou a fazer as coisas, como o shopping, essas coisas, assim, básicas, né? Nós morávamos em uma cidade muito pequena, para poder fazer alguma coisa, a gente tinha que ir para outra cidade. Então, era muito ruim de você ir sozinha. E acabava que, como eu fiz amizade com ela, eu sempre ia com ela pra poder fazer as coisas. E aí ela começou a frequentar minha casa. Os meus pais adoravam ela, até porque os pais dela também eram extremamente conservadores. Também eram da igreja. Então, assim, aquela amizade que, poxa, amizade da igreja. Sabe? Aquela amizade certa, verdadeira. E ela realmente era uma menina muito boa. Até que ela começou, do nada, a mudar. Sabe? Mudar como pessoa, não comigo. E eu sempre falando pra ela, amiga, toma cuidado com o caminho que você tá indo, sabe? Eu comecei a notar uns comportamentos estranhos dela e eu não tava entendendo de onde tava vindo esse comportamento dela. Até que um belo dia, eu estava voltando do mercado quando eu só sinto um puxão de cabelo bem aqui na minha nuca aqui e fui jogada com tudo no chão. Ali eu comecei a apanhar mais que tamborim no samba. Foi um susto muito grande, né? Porque você imagina, você tá voltando do mercado e aí do nada você começa a apanhar e você não sabe nem de quem você tá apanhando ou por que que você tá apanhando. Quando eu consegui finalmente olhar quem que tava, né, me batendo mais que tamborim no sangue, eu tomei um susto. Por quê? Porque era pastora, né? Ela era esposa do pastor da igreja que eu frequentava e eu me dava muito bem com ela, muito bem com ela. Então eu não entendi nem o porquê que eu estava apanhando. Mas lembra que eu falei pra vocês que tava rolando uma fofoquinha esquisita na igreja, como toda igreja, e que a minha amiga, que eu gostava muito, estava indo pra um lado que eu não tava reconhecendo ela e muitas outras irmãs da igreja estavam me avisando, né? Aquela velha história. Com porco se mistura, farelo come. A galera tava achando que ela ia realmente sair da igreja, que ela tava indo pra um caminho muito esquisito, só que não, ela não vai não, sempre defendendo e tentando estar do lado dela como uma boa amiga. E aí começou a rolar um boato de que o pastor, né, estaria em crise no casamento dele com uma pastora, que era uma mulher muito boa, só que era bem mais nova que ele, tá, gente? Ele já era assim, não era feio, né? Ele era um homem, assim, bonito, mas ele já era de idade. A pastora devia ter quase a minha idade. Ela era nova, ela não era assim, né, da idade dele, e tava rolando esse boato de que ele estaria traindo ela, de que o casamento estava em crise, e que a igreja em peso estava orando por ele, e não sei o quê, e que eles estavam tentando descobrir quem que era a pessoa que o pastor estava traindo a pastora. Mas isso aí até então era boatos. Voltamos para o momento que eu estava apanhando mais que tamborim no saco. Eu comecei a tentar questionar ela por que eu tava apanhando, né? Tentando falar, pastora, mas o que foi? Por que eu tô apanhando e tal? E ela falando que eu era uma cínica, que além de ser uma safada que tava saindo com o marido dela, eu ainda era mentirosa, que Deus estava vendo, que isso era um absurdo. Sendo que ela tinha, quando conheceu o pastor, ele bem era casado, né? Mas aí a sonsa era só eu. E eu comecei a falar que eu não tava saindo com o marido dela, que eu não sabia do que ela tava falando, que isso era mentira. As pessoas começaram a vir pra poder separar. E eu perguntando, pastora, de onde você tirou isso? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá falando isso? E foi nesse momento, minhas amigas, que ela me tira o meu brinco do bolso e falou que achou esse brinco na casa dela. E ela falou que tinha me visto usando esse brinco no culto e que sabia que a amante do marido dela, que era o pastor da igreja, era eu. Só que esse brinco, ele não tava mais comigo. Eu tinha emprestado pra minha melhor amiga, que estava saindo com o pastor. Ali na hora eu descobri porque que ela tinha mudado, porque que ela tinha, né, tava diferente as fofocas da igreja. Eu liguei uma coisa na outra e descobri que era ela que tava saindo com o pastor. Só que aí quando você acha que essa história não vai piorar, ela piora muito mais. Na hora que eu liguei os fatos, que eu entendi que era a minha melhor amiga que estava saindo com o pastor, eu falei, eu não vou segurar esse BO. Gosto muito dela, mas a gente mora em cidade pequena e vai ser ou eu ou vai ser ela. Eu não vou levar essa fama, sendo que eu não fiz nada, né? E aí eu comecei a falar que não era eu que estava saindo com o marido dela, mas que eu sabia quem que era e que esse brinco não estava mais comigo, que eu tinha emprestado na semana passada pra minha melhor amiga. E aí na hora ela se acalmou, né?
Tipo, deu aquele, como assim? Do que você tá falando? Eu falei, exatamente, a senhora tá aqui me batendo, mas a senhora tá me batendo muito que à toa, porque eu não tô saindo com o seu marido. E ela começou a falar que era mentira, que era mentira, que era mentira, e eu falei que não, que inclusive eu era moça, né, que eu nunca tinha me relacionado, então não tinha como eu estar indo furenfar, porque foi isso que ela falou, na casa dela com o marido dela. E aí ela falou que eu ia levar ela onde, pra quem tava com brinco, que ela ia tirar satisfação, e no caso era minha amiga. Só que a minha amiga estava na minha casa, porque eu tinha ido no mercado, porque ela tinha ido passar o dia comigo, a gente estava fazendo uma receita, faltou ingrediente, eu tinha ido comprar e ela estava lá terminando a receita. Não dava pra ir nós duas, largar, né, a panela no fogão. Eu falei, não, pois vamos pra minha casa, porque ela está lá. Gente, na hora eu não tinha muito o que fazer, né? Eu tinha que esclarecer aquilo ali, porque eu já tinha apanhado na frente da cidade toda, então eu que ia ficar de errado. E aí a gente foi pra minha casa. Só que a minha mãe e o meu pai, eles estavam em casa. E é aí que a situação piora muito. Porque quando eu cheguei lá, que com a mulher do pastor, que tava totalmente transtornada, já sabendo que era a minha melhor amiga que tava saindo com o pastor, ela foi pra cima dela com tudo. Ai, porque você tá saindo com meu marido, que não sei o que, porque eu tive consideração por você e você não teve consideração por mim, e virou aquele bafafá. E aí a minha amiga tentando se defender, falando que era ele que tava vindo atrás dela, que ela caiu no papo dele, que ele ficava chamando ela no confessionário, e não sei o que, no confessionário, na salinha dele, não sei o que ela tinha que controlar o marido dela, e que ela tava fazendo isso porque ela tava apaixonada e tal, assim, né, falando, enquanto a mulher do pastor batia nela, que não sei o que. Só que o pulo do gato é que quando ela falou isso, o meu pai estava atrás dela. E aí ela não sabia que meu pai estava atrás dela, e até então eu não sabia que tinha um problema, por isso que, né, eu não avisei. O meu pai começou a cair no choro. E aí a minha mãe estranhou, minha mãe também tava do lado dele, começou a perguntar por que ele tava chorando. Quando a minha melhor amiga virou pra trás, que ela viu meu pai, ela voltou um pouco de desmaiar. E aí ela começou a falar pro meu pai, eu posso te explicar, não é bem assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô dividida, eu não quis te magoar, não sei o que. Ela meio que esqueceu que tava minha mãe ali, a mulher do pastor ali, e ela toda estrupiada, tá? Porque a mulher do pastor bateu bastante nela. Ali a gente descobriu que ela não tava só saindo com o pastor, ela tava saindo também com o meu pai. Por isso que ela vivia na minha casa, por isso que ela se aproximou tanto de mim. Ela era amante do meu pai há muito tempo. Muito antes de eu ser amiga dela, ela já era amante do meu pai. Eu sei que com isso foi um vuc-vuc danado. A minha mãe se separou do meu pai porque ela não aceitava a traição, obviamente. A pastora não se separou do pastor, obviamente, porque ele não queria perder. Ela não queria perder, né, o marido dela, o posto de pastora, não sei o quê. E essa amiga, que não era mais a minha amiga porque eu considerei uma traição, tudo que aconteceu, ela teve que se mudar de cidade. E ele, obviamente, acabou o relacionamento dela com o pastor. Mas isso foi um bafafá enorme, até hoje isso é comentado na minha igreja. Eu descobri um segredo do meu professor da faculdade bem na semana de prova e eu tava precisando de nota. Só que aí, gente, o plot twist dessa história eu não entendi muito bem, porque eu acho que eles acharam que ia me prejudicar. Aí eu fiquei, gente, isso aí era pra me prejudicar ou isso aí era pra me ajudar? Porque pra mim foi livramento. Gente, Deus... Eu não vou falar que... Não, foi Deus sim, porque Deus, ele é com corno. Só que olha só, a gente mesmo... Eu não sei que Deus resolveu me abençoar, né? Porque convenhamos, eu tava fazendo coisa errada. Eu descobri o segredo dele? Descobri. Mas aí eu tinha direito de ir lá e falar com isso, porque eu tava precisando de nota na matéria dele? Claro que não. Mas eu fiz? Fiz. Me arrependo? Não. Porque isso foi muito bom pra mim, mesmo com todas as questões. Estava eu desesperada na faculdade, né? Porque eu tinha ido muito mal na matéria desse professor, ele era muito carrasco, eu tinha ido muito mal nessa matéria dele. E aí eu recebi a nota da prova, eu tinha tirado 2. E eu, gente, meu Deus, eu não tava conseguindo a nota nem pra poder ir pra final. Me bateu um desespero que eu comecei a chorar. E o que eu fiz? Eu procurei uma sala que não tivesse ninguém pra eu poder chorar. Sabe quando você é aluno universitário e você quer chorar? Era tipo isso, eu queria chorar. E aí eu subi pro terceiro andar da minha faculdade tinha 3 andares, subi pro terceiro andar, que geralmente era um andar mais vazio, porque as aulas eram no primeiro e no segundo. E ali, gente, eu sentei na salinha e chorei. Tipo, tinha a sala de aula e tinha, tipo, uma piazinha e tinha uma parede nessa piazinha. Tem muito isso em faculdade que dá aula de arte, faculdade de arte, de moda, essas coisas, tem muito isso, sabe? E aí eu tava lá, sentada atrás desse negócio, chorando a beça. Quando do nada eu escuto um movimento. Eu falei, gente, eu vou ficar aqui caladinha, porque com certeza alguém chegando e essa pessoa vai me pegar chorando. Então eu falei, não, vou ficar quietinha, vou ficar caladinha, que não vai me ouvir.
Afinal de contas, ninguém aqui é criança. A gente sabe que em faculdade rola essas puladinhas de cerca da galera, né? Indo pra sala de aula pra poder furunfar. Tem gente que tem até findinho isso com essas coisas e tudo mais. E aí eu falei, vou ficar quietinha, vou fazer o que tiver que fazer e vão embora, né? E aí começou realmente a rolar ali, amigos, o tchaca na buchaca. E eu fiquei curiosa, porque eu achei que eu tinha reconhecido aquela voz. Mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Cheguei a minha cabecinha, quem que era? A menina, era o professor traçando uma aluna, e era justamente o professor que eu precisava de nota. Eu falei, o quê? Comecei a filmar, porque eu sabia que ele era casado. E, obviamente, na faculdade não podia esse tipo de coisa, esse tipo de conduta, né? A gente sabe que tinha, mas não podia. Ele casado, eu comecei a filmar. Terminou lá o que tinha que rolar, eles foram embora. E aí, amiga, eu saí de lá feliz e contente, que eu entrei chorando, eu saí contente pra poder ir pra sala do professor pra falar, olha aqui esse vídeo, eu quero nota. Me sentindo vitoriosa, saí eu da sala de aula pra ir atrás do professor. Afinal de contas, ele já tinha traçado a aluna, provavelmente ele tava indo pra sala de aula pra fazer alguém infeliz, já que ele tinha feito alguém feliz, né? Eu e a outra aluna. Eu, porque eu tinha pelo e eu estava bem, não precisaria nem me preocupar com essa matéria em si. E assim eu fiz, gente. Cheguei lá na sala dele, toda, obviamente mandei o vídeo pra uma amiga minha, porque vai que ele pega meu telefone e apaga. Cheguei lá, amigas, toda linda e bela, falei pra ele que eu precisava de tanto de nota e que ele ia me dar. Aí ele falou, quem disse pra você que eu vou te dar? Eu peguei o meu celular, igual cena de novela, e mostrei pra ele, esse vídeo aqui, eu vou mostrar pro reitor da faculdade, eu vou postar isso aqui na internet, eu vou mandar pra tua esposa. Comecei a falar um monte de coisa que eu ia fazer, e ele ficou olhando pra minha cara assim, completamente assustado. Ele, não, eu te dou nota, eu faço o que você quiser, que não sei o que e tal. E eu tava me sentindo, gente, a própria vilã da minha própria série. Eu já tava, isso aí, você vai fazer o que eu quero sim, porque senão eu vou contar pra tua esposa assim, seu safado salafrário. Falei que eu queria nota pra esse período, falei que eu queria nota pra qualquer matéria que eu pegasse dele, que eu não ia contar pra ninguém, que eu não ia mandar pra ninguém, desde que eu me desse bem em todas as matérias que ele dava. Porque ele era aquele professor multifuncional, ele dava várias matérias, sabe? Então, tipo assim, eu tava feita, gente, eu tava feita. Aí, beleza, eu sei que passou alguns dias, a minha nota foi alterada, que não sei o quê. Eu tava feliz e contente ali na minha faculdade, não falando nada pra ninguém, vivendo a minha vida, eu tinha conseguido o que eu queria. A candenguinha que ele tava traçando lá na sala, que eu bem conhecia e sabia que era, assim, uma peixinha do mar, me puxou pelo braço, meus amigos, e veio falar pra mim, porque você vai ter que parar de fazer o que você tá fazendo. Você acha isso certo? Você ficar ameaçando o professor por causa de nota? Eu falei, você acha certo que você tá traçando o professor por causa de nota? Ou você acha que eu acho que você gosta daquele Jurandir, porque ele é feio? Você, peixinho do mar, amiga, você tá fazendo a mesma coisa que eu, só que por outros caminhos, né? E a gente começou a discutir e ela falou pra mim que se eu não parasse, ela iria postar pra todo mundo ver algo que ela tinha contra mim. Só que eu tinha plena consciência que, gente, eu era muito tranquila. Essa era a primeira coisa de errado que eu tava fazendo. Então, assim, eu falei, você pode ficar à vontade, porque você não tem nada contra mim. Eu sabia que ela tava blefando, né? E aí ela falou que então eu não perdia por esperar, que ela ia fazer isso. Eu falei, fique à vontade. E aí, como não bastasse, né, essa ameaça dela, veio ele também falando que era pra eu poder parar, porque senão ela ia postar o que tinha contra mim. Tipo assim, ela contou pra ele e ele meio que veio também jogar uma dessa. Só que eu tava assim, gente, você já fez o que eu queria. Eu não falei absolutamente mais nada. Eu não contei pra ninguém. Você tá com medo de quê? É só me dar a nota, me passar e tchau. Só que ele tava revoltado por ter que me passar. Acho que ele tinha birra comigo. E aí eu falei, fica à vontade. Ela pode postar o que quiser de mim. E aí eu falei, eu sei que ela não tem nada contra mim, mas se ela inventar alguma coisa, sei lá, e postar, você pode ficar tranquilo, que aí eu jogo no ventilador o que eu tenho contra você também. Só que aí ele falou que o que eles tinham contra mim era pior e que iria me desestabilizar ao ponto de eu nem querer postar o que eu tinha sobre eles. Eu falei, duvido. Falei um belo de um duvido, fui viver minha vida normalmente. No dia seguinte, eu acordei com um monte de solicitação no meu celular. Ela tinha postado um vídeo na internet. E, obviamente, estava todo mundo me mandando. Quando eu acordei com 350 mil solicitações no meu celular, tipo 6 horas da manhã, eu falei, gente, aconteceu alguma coisa e foi muito grave. Fiquei desesperada e fui ver lá as mensagens. A minha melhor amiga tava me mandando, amiga, você já viu isso, que não sei o que e tal. O que acontecia? Eu namorava um menino que fazia faculdade junto comigo e com essa querida que tava traçando o professor. E aí, gente, ela simplesmente disse que tinha algo contra mim. Eu não tava entendendo o que era, porque eu não tinha feito nada. E aí eu entendi. Ela simplesmente postou um vídeo dela no quarto dela, na casa dela, ficando com o meu namorado.
Sim, o meu Jurandir, da Silva Sauro Júnior, estava me traindo com a querida e eles estavam, ó, e ela filmou. Só que aparecia mais ele do que ela. Eu sabia que era a casa dele, a casa dela, porque eu vi umas fotos dela na rede social e reconheci o quarto, né, que era o quarto dela e tal. E aí eu entendi que ele estava me traindo com ela. Só que aí eu não entendi. Eu falei, gente, será que eles acharam que isso daí era pra me prejudicar? Porque eu não aceito chifre. Então, se uma pessoa me conta que eu sou corna, ela tá mais me ajudando do que me prejudicando. Então, eu fiquei, ué, não entendi muito bem. Ah, mas você não ficou triste? Obviamente que eu fiquei triste, né, gente? Porque, afinal de contas, eu tava namorando já tinha um tempo e você tomar um chifre assim do nada, ninguém gosta, né? Se eu descobri que ela não tava pegando só o professor, que ela também tava pegando o meu namorado. Então, obviamente que eu fiquei triste. Quebrei o pau com o meu namorado. Eu não precisei nem mandar o vídeo pra ele porque chegou nele. Ele me pedindo perdão, dizendo que me amava, que isso não ia acontecer de novo e tal. Obviamente eu não perdoei. Que eu não perdoei a traição. E aí eles acharam que eu iria ficar muito mal, que não sei o quê, que eu ia parar com as... E que eu não iria divulgar o que eu tinha deles. Mas olha como Deus escreve, certo, por linhas tortas. Olha pra você ver. Por quê? Eu simplesmente tava naquela sala ali chorando, aí veio o professor, que eu precisava da nota, tava pegando a menina que tava traindo, que o meu namorado estava me traindo com ela. Então, assim, foram tantos coelhos numa cajadada só que eu não consigo nem contar. Só que eles acharam que eu ia contar na faculdade ou postar o vídeo dele pra perder a minha... E perder as minhas notas? Claro que não. Eu só consegui o contato da esposa dele. Mandei pra esposa dele, que eu ia ter ser minha vingancinha. A esposa descobriu a traição, se separou dele. E eu falei, se você não quiser, além de ter perdido a sua esposa, perder o seu trabalho e o seu direito de dar aula, então eu acho melhor você me dar nota em todas as matérias que eu precisar. E eu falei pra ele, e eu quero 10. Toda a matéria que eu tive dele no meu ano letivo todinho do período da faculdade, eu só tirava 10. Eles acharam que ia me lascar, eu consegui a nota, ainda me livrei de um chifre. Então, assim, de um embuste. Então, não entendi qual era o momento que eu ia me prejudicar nessa história. Beleza, fiquei triste, chorei, fiquei mal, mas eu me livrei. Fiquei solteira, pegando geral. O dia que o meu ficante me pediu em namoro na frente do meu noivo e eu aceitei. Eu conheci o meu primeiro namorado com 17 anos e eu era, assim, completamente apaixonada por ele. E ele sempre foi muito bonzinho, honesto, um menino muito trabalhador. E nós namoramos por 6 anos. E depois de 6 anos, eu comecei a sentir vontade de me casar, de comprar um apartamento pra gente poder ir pagando junto. Só que toda vez que eu tocava no assunto de casamento ou da gente comprar algo junto, ele fugia do assunto. E depois de muita insistência, nós noivamos. Só que depois do nosso noivado, ele começou a ter umas atitudes, assim, meio escrotas. Na verdade, ele começou a dar sinais, né? Eu que não percebi. Tipo assim, a gente passou a não ter mais momentos juntos, a gente já não saía mais sozinho, porque todo lugar que a gente ia, a mãe dele tava junto. A gente não tinha mais intimidade, porque não tinha como, parece que a mãe dele fazia questão de não deixar. Uma vez, numa roda de amigos, um dos nossos amigos brincando ali, perguntou pra ele se ele tava feliz, né? Que ele ia iniciar essa nova fase da vida dele, com o casamento. E ele respondeu que não, que feliz mesmo ele não tava não, só que ele não tinha outra opção. A todo momento, as brincadeiras dele eram extremamente, assim, escrota, estúpida. Parecia que ele fazia questão de me humilhar na frente das pessoas, de me tirar na frente das pessoas. Toda roupa que eu colocava, eu sempre tava feia, nunca tava bonita. Tipo assim, era um saco. Até que um dia, ele chegou em mim e disse que depois do casamento ele queria muito morar com os pais e que ele não abriria mão disso. Outra vez fizeram uma festa de aniversário pra mim, surpresa, e tava todo mundo presente nesse aniversário, todo mundo que no caso me amava. E cadê o meu namorado? Não, ele não estava, ele não foi, porque segundo ele estava com muita preguiça. Ah, tem mais, quando a gente saía, eu que pagava tudo, pagava pra mim, pagava pra mãe dele, ele nunca tinha dinheiro pra nada. Até que essas coisas começaram a me cansar, mas assim, me cansar mesmo. Beleza, um certo dia eu fui com a minha amiga comprar um presente pro pai dela numa loja, e assim que a gente entrou nessa loja, veio um vendedor atender a gente, e pensa num vendedor... Uma gracinha, coisa mais linda. E eu vi que ele ficava olhando, só que, tipo assim, não passou disso. Fizemos a compra e fomos embora. E dias depois, quem que me adiciona no Facebook dizendo que tinha me procurado porque tinha me achado linda? Exatamente, esse vendedor. Como eu também tinha gostado dele, começamos ali a conversar, até que ele me chamou pra sair e eu fui. E nesse dia que nós saímos pela primeira vez, eu contei pra ele tudo que eu tava enfrentando no meu relacionamento, falei que eu não tava feliz. E acabou que nesse dia nós ficamos. Porém, depois desse dia... ele não me deixava mais em paz, tipo assim, todo santo dia ele me mandava mensagem, vivia me mandando presentes. Eu sentia, sabe, que ele fazia questão de mim, ele, na verdade, ele tava muito afim de mim. Beleza, eis que um certo dia foi aniversário da minha sogra, e a minha sogra e toda a família dela foram comemorar numa pizzaria. Só que eu só vi que eles estavam nessa pizzaria por foto. Parte 2.
Então, como eu estava dizendo, eu vi que eles estavam comemorando o aniversário da minha sogra numa pizzaria, só que eu vi por foto. E assim que eu vi aquela foto, eu mandei uma mensagem pro meu noivo e perguntei pra ele se eu não tinha sido convidada. Nisso, ele respondeu assim, se você quiser vir, você vem. Eu, toda boba, me arrumei e fui. E detalhe, a boba, além de ir sem ser convidada, passei numa loja de chocolates antes e levei presente de chocolate pra minha sogra. E quando eu cheguei naquela pizzaria que a minha sogra me viu, ela levantou, ela veio até mim e disse assim, quem te convidou? E pra piorar ainda mais a situação, o meu noivo respondeu assim, bom, eu falei pra ela que se ela quisesse vir, ela poderia vir, mas eu falei por educação, eu não sabia que ela iria vir. Gente, que sensação horrível. Que situação, cara, que trauma. Que situação horrível. Pensa num clima pesado, todo mundo parado, olhando pra mim. Nisso, eu saí de lá chorando, fui lá pra fora e liguei pro meu ficante e perguntei se ele poderia me buscar onde eu estava. E o meu ficante, ele foi me buscar. Só que enquanto isso, o meu noivo saiu lá fora pra poder conversar comigo. E enquanto ele saiu lá fora pra conversar comigo, nós começamos a brigar. E o meu ficante chegou bem na hora. E quando o meu ficante chegou, que ele viu que eu e meu noivo estávamos brigando, ele chegou e já foi pra cima do meu noivo pra poder brigar com o meu noivo. E foi então que eles começaram a brigar. Nisso, a família inteira do meu noivo ouviu a briga, saíram todos lá fora, viram a briga, foram pra cima pra tentar separar, foram pra tentar até mesmo bater no meu ficante. Até que vieram 2 seguranças da própria pizzaria mesmo e conseguiu separar os dois. E quando eles conseguiram separar os dois, o meu ficante chegou em mim e falou assim... Ele fez questão de falar pra todo mundo que tava ali ouvir. Ele falou assim, princesa, quer namorar comigo? Larga esse frango aí, vem que eu te faço feliz. E sim, eu aceitei na hora, sem pensar 2 vezes, subi na moto dele e fui embora. E no dia seguinte, o meu ficante me deu uma aliança e ali eu vi que ele tava falando bem sério mesmo. Depois disso, meu noivo ainda veio atrás de mim, perguntando se era isso mesmo que eu queria. Falei que sim. Depois que eu falei que sim, me xingou de tudo quanto é nome, falou que eu era uma biscate, daí pra cima. Não bastando isso, a família ainda do meu ex-noivo, durante um bom tempo, ficaram atrás de mim, me perseguindo, me ameaçando, eu tive que fazer BO. Ai, olha... E atualmente faz 3 anos que esse meu ficante se tornou meu marido. Hoje nós temos uma família juntos e um filho. Hoje eu consigo dizer que eu conheço o verdadeiro significado de relacionamento. E eu não tenho dúvidas que foi Deus que me deu ele de presente. E ele, gente, além dele ser maravilhoso, ele é lindo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Dias antes da minha mãe falecer, ela fez um pedido pra eu e meu irmão. E ela pediu para que a gente deixasse o meu pai namorar quem ele quisesse, menos uma pessoa em específico. E na hora, a gente não entendeu o porquê. O que acontece? Alguns meses atrás, a minha mãe infelizmente faleceu, ela já estava doente. E antes dela falecer, ela ficou durante um bom tempo assim de cama. E uma semana antes dela falecer, ela chamou eu e meu irmão para conversar. E ali ela começou a falar que ela estava sentindo já que ela ia partir, porém que ela queria muito que a gente ficasse bem, que a gente cuidasse um do outro, no caso eu cuidasse do meu irmão de mim, e nós, do meu pai. A nossa família sempre foi uma família, assim, muito unida, graças a Deus. Então a preocupação dela era essa, que a gente ficasse e cuidasse um do outro. E claro que a gente tinha muita fé, então a gente falava pra ela parar com isso, porque ela ia ficar bem, tudo ia acabar tudo bem. E foi então que ela falou que tinha mais uma coisa que ela gostaria muito de pedir. E ali ela pediu para que a gente deixasse, se caso meu pai quisesse se envolver com alguma outra mulher, para que a gente deixasse ele viver a vida dele, afinal a vida dele iria continuar. Então que a gente deixasse ele se envolver com quem ele quisesse, menos com uma pessoa em específico. E essa pessoa em específico era uma amiga dela. Nós perguntamos para ela o porquê, só que ela não quis falar, ela só pediu para que a gente não deixasse meu pai se envolver com essa amiga dela. Na hora a gente não entendeu muito bem, só que a gente não ficou ali especulando, até por respeito mesmo a ela, respeitamos a decisão dela, não ficamos perguntando. Na verdade a gente achou que era apenas ali um ciúmes mesmo por ser amiga. Ok, passou uns dias, infelizmente a minha mãe acabou falecendo e nós fomos pro velório da minha mãe. Assim que nós chegamos no velório da minha mãe, quem que não saiu do lado do meu pai 1 segundo sequer do lado daquele caixão? Exatamente, essa amiga em específico que a minha mãe não queria que meu pai se envolvesse. Só que até então, eu quis acreditar que ela tava ali como amiga mesmo. Só que assim, quanto mais eu olhava, eu reparava que tinha intimidade. Até que o meu irmão, ele chegou em mim e ele perguntou se eu reparei. Ele falou, nossa, você reparou que a fulana não sai do lado do pai 1 segundo? E ali eu vi que realmente eu não tava encanada, eu não tava vendo coisa, era aquilo mesmo. Ok, o velório se encerrou, enterramos a minha mãe e voltamos pra casa. Passou 1 mês, passou 2 meses, 3 meses, até que um certo dia, o meu pai chegou em casa contando que ele estava namorando e que essa pessoa iria, a partir daquele dia, morar com a gente na nossa casa.
E quando nós perguntamos quem era, ele respondeu que era amiga da minha mãe. Essa amiga em específico, que a minha mãe não queria. Então ali eu aproveitei, contei pro meu pai o que tinha acontecido, que a minha mãe havia pedido. E eu perguntei pra ele se ele sabia o porquê minha mãe tinha pedido isso. E ele respondeu que não. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, quando meu pai deu a notícia que estava namorando com essa amiga da minha mãe, eu contei pro meu pai o que minha mãe havia pedido. E eu perguntei pra ele se ele sabia o porquê que a minha mãe tinha pedido isso. E ele respondeu que não. Falamos pro meu pai que a gente não ia aceitar ela dentro da nossa casa. Só que, tipo assim, não adiantou nada. Ela veio pra morar em casa. E, gente, no dia seguinte que ela chegou em casa, ela pagou pra uma mulher fazer uma faxina. Mas assim, faxina, que ela limpou tudo. Ela mudou toda a casa de lugar. Toda a casa mesmo, móveis, tudo que lembrava minha mãe, ela mudou de lugar. Ela tirou todas as fotos que tinha da minha mãe. Fotos da minha mãe sozinha, fotos da minha mãe em família, comigo, com meu irmão, com meu pai. Ela tirou tudo, tipo, tudo o que lembrava minha mãe dentro de casa, ela tirou. Claro que quando eu e meu irmão, nós vimos essa mudança, nós arrumamos briga, nós começamos a brigar com ela, porque a gente falou que a gente não queria, a casa era nossa, a minha mãe seria sempre a nossa mãe, a dona da nossa casa seria sempre a nossa mãe. Até que no meio da discussão, eu acho que pra ferir mesmo a gente, sabe o que ela disse? Vocês estão parecendo a mãe de vocês que não conseguem aceitar as coisas. Me aceitem, aceitem que o pai de vocês me ama, que vai ficar mais fácil. E quando ela falou isso, caiu a ficha. E ali eu entendi o porquê que a minha mãe não queria que meu pai se envolvesse com ela. Porque com certeza eles já tinham um caso de antes. E a minha mãe ou ela estava desconfiada, né, muito desconfiada, ou ela já tinha certeza. E digo mais, além da minha mãe saber do caso deles, eu tenho certeza que minha mãe sabia quem ela era. Nisso, meu irmão olhou pro meu pai e falou assim, fala a verdade, pai, desde quando você tá com essa mulher? E claro que ela entrou na frente e respondeu pelo meu pai. E ela respondeu que eles já estavam juntos desde quando minha mãe ainda estava viva. Ou seja, o que eu imaginei que era, realmente era. Aí, tipo assim, passa um filme na cabeça, porque eu fico imaginando, além da minha mãe sofrer muito nos últimos dias dela com a doença, imagino o quanto ela não sofreu sabendo desse caso, porque ela não quis compartilhar ali com a gente, que como sempre, a minha mãe nunca trouxe problemas pra gente, então eu acredito que por isso que ela não quis dizer o motivo, mas ela sabia, assim, no fundo, o motivo. Então eu imagino o quanto que a minha mãe não sofreu. Eu sei que nesse dia eu arrumei minhas coisas, e meu irmão também, e nós fomos embora pra casa dos meus avós, nós fomos morar com os meus avós. E nesse dia nós paramos de conversar com meu pai. E desde então, essa mulher vivia pra gastar todo o dinheiro do meu pai. E cada dia que passava, meu pai ficava mais acabado ainda. Toda vez que você olhava assim pro meu pai, ele tava com cara de cansado, desanimado. Aquela mulher nunca cuidou dele, ela não cuidava nada dele, sempre era ela, tudo era pra ela. Ok, até que um certo dia, essa mulher do meu pai chegou nele e avisou que teria um show numa outra cidade e que ela iria pra esse show com uma amiga dela. Nisso, meu pai falou pra ela que então ele iria junto. E ela falou que ela não estava convidando meu pai, que ela queria somente ela e a amiga dela. E ela foi, ela não levou o meu pai. Eles brigaram, ela ligou tipo, foda-se pro meu pai, e mesmo assim ela foi. E na volta desse show, ela e a amiga dela sofreram um acidente de carro. A amiga dela, infelizmente, faleceu na hora. E a mulher do meu pai, ela ficou durante dias, ainda internada no hospital. E ela acabou perdendo a perna. Hoje ela está de cadeiras de roda. Ela depende do meu pai, assim, pra tudo. Ela entrou em depressão porque ela não consegue aceitar o que aconteceu. Ela sempre foi muito vaidosa, então ela não consegue aceitar o que aconteceu. E até hoje os dois estão juntos, mas dá pra ver que eles vivem uma vida triste. E é nítido, tal quanto meu pai se arrepende de tudo. Depois de tudo isso, meu pai, ele pediu perdão pra mim, com meu irmão. Nós perdoamos, claro, independente de tudo, ele é o nosso pai, nós amamos ele. Nós não voltamos a morar com ele, mas nós voltamos a conversar com ele. Não vou mentir, é muito triste ver a vida do meu pai assim. Só que, infelizmente, ele tá colhendo o que ele plantou. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que a mãe de uma coleguinha bateu na minha filha de 12 anos por causa de macho. E aí eu fui lá e mostrei pra ela que com a minha filha, ninguém mexe. A minha filha, ela sempre foi muito tímida, tanto que ela fez acompanhamento com um profissional por muitos anos, porque ela não conseguia nem conversar com as pessoas direito. Ela não conseguia fazer amizades por conta da vergonha. E depois que ela fez um tratamento com psicólogo, ela melhorou assim bastante. E depois disso, ela até conseguiu fazer 2 amizades. Beleza, o ano passado, ela mudou de série e automaticamente teve que mudar de escola. Não só ela, como a sala dela. E nessa nova escola, ela se soltou assim mais ainda, fez novas amizades. E nesse tempo todo eu nunca tive problema nenhum com a minha filha. Ok, esses dias eu cheguei do trabalho e assim que eu cheguei, que eu olhei pra minha filha, eu vi que o rosto dela tava machucado, em alguns lugares do braço roxo. E só mora eu e ela. Então assim que eu vi, eu já comecei a perguntar o que era aquilo. E ali ela começou a chorar, dizendo que ela tinha apanhado na saída da escola.
Só que a pior parte vem agora. Além dela apanhar, ela ainda apanhou de uma adulta, da mãe de uma coleguinha da sala dela. Perguntei pra ela o motivo, né, se tinha motivo pelo menos, e ela respondeu que essa menina namorava com um menino da escola, só que o menino terminou com ela porque ele estava gostando da minha filha. A filha contou pra mãe, a mãe não gostou e se achou no direito de bater na minha filha, uma criança de 12 anos. E ali a minha filha disse que além dela apanhar, todos ficaram rindo dela. Parte 2. E enquanto ela contava chorando que além dela apanhar, todo mundo ainda ficou rindo dela, o meu sangue fervia. O meu coração, ele pulsava de tanto ódio. O que eu mais queria era tentar descobrir aonde essa mãe morava, só que ninguém sabia. Eu sei que aquela noite eu não dormi. No dia seguinte, cedinho, fui pra escola pra conversar com eles sobre o que tinha acontecido. Só que eu cheguei lá e saí de lá pior, porque assim que eu conversei com eles, eles olharam pra mim e falaram que a responsabilidade não era deles porque isso tinha acontecido fora da escola. Eu fiquei mais cega de ódio, de raiva do que eu já estava. A minha filha, ela estuda tarde. Então, o que eu fiz? Voltei pra casa, esperei ela, arrumei e levei ela pra escola pra ver. Eu tava na esperança de encontrar essa mãe lá na entrada, só que a mãe não estava. Tentei conversar com a filha, só que a filha também já tinha entrado. Nesse dia de tarde, eu andei a tarde inteira, rua por rua, perguntando pra todo mundo se conhecia fulano, se quem era fulano, pra tentar descobrir aonde ela morava, porque, cara, eu precisava falar com essa mulher. Só que, infelizmente, eu não consegui achar nada. Então, o que eu fiz? Esperei e eu fui na saída da escola na esperança de novo de encontrar a mãe. E assim foi. Cheguei na escola na saída e assim que eu cheguei, lá estava a bonitona no portão se achando, tá? Uma senhora se achando. E em volta dela vários alunos batendo palma, sabe? Comemorando tudo aquilo. Eu desci do carro e eu fui em direção àquela mulher. Eu tava disposta a matar ela. Cheguei perto dela e perguntei pra ela: oi, por algum acaso foi você que bateu na fulana ontem? E ela rindo, toda debochada, olhou pra mim e falou: fui eu sim, tava ensinando ela que talarica morre cedo. Quando ela falou isso, não deu nem tempo dela fechar a boca, eu já tava em cima dela. Bati. Ai, como é bom lembrar o tanto que eu bati. Só me tiraram de cima dela porque foi uma viatura pra me tirar de cima dela. E só me tiraram porque eu já tava arrancando sangue dela. Tava tão cega que eu não via nada, não ouvia minha filha, não ouvia alunos, não ouvia nada. Fui levada pra delegacia. Na delegacia eu contei tudo o que tinha acontecido, eu contei o porquê que eu fiz aquilo e ali eu fui liberada. E depois desse dia ninguém nunca mais mexeu com a minha filha. Muito pelo contrário, agora ela é respeitada. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na Pepe Vizinho.